Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar no grupo 8, capítulo 14, os módulos 124 e 125, ambiguidade expressiva. A teoria está na página 18. Então, vamos começar. Quem começa a leitura? Eu. Vai. A ambiguidade, também conhecida como anfibologia, ocorre quando há dupla interpretação no texto. Em geral, ela é considerada um vício de linguagem, por apresentarem pouca clareza. No entanto, pode constituir-se em um recurso produtivo de expressividade, e quando usada de modo intencional, é uma figura de linguagem. Há dois tipos de ambiguidade usados como figura de linguagem: expressiva e viciosa. Nesses módulos estudaremos a ambiguidade expressiva e a viciosa. Será vista nos módulos seguintes. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a ambiguidade expressiva. O que é expressar algo? É você mandar um recado de alguma maneira, certo? Então, vamos lá. Quem continua? Eu. Comum encontrar ambiguidade. Pode ir? Eu vou. É comum encontrar a ambiguidade expressiva em textos literários, humorísticos e publicitários, nos quais a possibilidade de diferentes sentidos confere mais expressividade à mensagem transmitida. No caso de textos humorísticos e publicitários, o uso ambíguo geralmente produz efeito de humor. Veja um exemplo disso na peça publicitária ao lado. Muito. Continua? Não, só dá um minutinho. Então, olha lá. Nós temos um recurso da ambiguidade expressiva em textos literários, humorísticos e publicitários. Por quê? Porque ela dá um sentido diferente para a mensagem que é transmitida. Só um minuto, que tem gente tentando entrar. Tinha, já sumiu. Capaz de eu começar a compartilhar a tela, a pessoa aparecer de novo. Bom, então, não falei? Sumiu de novo. Uai, gente, o que tá acontecendo? De propósito. Parece. Quem não entrou ainda na aula? Acho que todo mundo já entrou. Ó, tia, sou eu, porque eu tô clicando e tá cancelando de novo. Eu vou tentar de novo, porque o som do meu irmão tá estourado, eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá, tenta, eu vou esperar então. Tá. Aí, Sara, agora deu certo. Tá, obrigada. Nada, cinquentão, tudo certo. Então, essa peça publicitária que nós temos aí na apostila é sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento internacional que visa a conscientização para reduzir acidentes de trânsito. E as ações desse movimento são concentradas no mês de maio. Aí nós vamos entrar no site do Maio Amarelo para vocês verem como funciona. Mas não sei se vocês já observaram, lá em Rio Preto eles fazem uma campanha bem bacana naquelas praças do meio das avenidas. Eles colocam carros acidentados. Não sei se vocês já observaram isso.
Ainda pega aqueles carros piores lá e coloca. Sim, os que estão em estado mais lamentável. Deixa o computador resolver entrar. Hoje que eu tenho um monte de coisa para entrar em site, coisas assim, o computador tá lento. Não é só o seu, não, Fernanda. O meu ficou rodando até agora. Agora que entrou Maio Amarelo. Vamos, meu filho. Tudo na vida passa, até o computador da Fer passa também. Só tem calma. Vocês gostam de judiar de mim, né? Às vezes passa até demais. Né? Aí, Bom, aí imaginar, a gente espera, aí abre e fecha. então olha lá. É um site próprio para mostrar, ó, então, Semana Nacional do Trânsito, perceba o risco e proteja a vida. E aí ele tem conteúdo para você baixar se você quiser, ó. Estão observando? Olha lá. E aí, aqui embaixo, os parceiros, assim que carregar, os parceiros que apoiam o movimento do Maio Amarelo. Então, todas essas empresas aqui se engajam de alguma forma para trabalhar o Maio Amarelo, certo? Então, quem tiver curiosidade pode entrar nesse site, ele é bem interessante, com informações sobre as campanhas do Maio Amarelo. O endereço do site tá no QR Code que vocês têm aí na apostila, ou esse aqui, maioamarelo.com. Vai cair naquele site que eu mostrei agora. Aí, esta aqui é a campanha que vocês têm na apostila, foca no trânsito. E aqui a campanha que o governo do estado de São Paulo fez sobre o Foca no Trânsito. Torcendo para que carregue. Então, essa campanha foi no Carnaval de 2018, olha lá. E eles fizeram um trocadilho com a ambiguidade da foca. O animal foca e foca no sentido de focar no trânsito, de você prestar atenção, certo? Aí são algumas fotos. E o folder da campanha. Bom. Aí, continuando. Eduardo, pode continuar a leitura. Essa peça publicitária foi na parte da campanha de conscientização entre atitudes no trânsito, promovido pelo governo do estado de São Paulo, durante o movimento Maio Amarelo. A ambiguidade está usada na palavra foca, em foca no trânsito, que é o nome da campanha. Esse é o termo para designar dois termos diferentes com significados distintos. Veja-os a seguir. Mamífero que vive principalmente em água gelada. Flexiona a terceira pessoa do singular no modo imperativo do verbo focar. Significado concentrar-se. Muito bem. Então, eles usaram essa questão do mamífero foca e do foca no sentido do imperativo para fazer a ambiguidade da peça publicitária. Quem continua? Eu continuo. Vai. Assim, a campanha faz um apelo para que o motorista se concentre no trânsito.
Ao usar o verbo imperativo foca, mas também brinca com o duplo sentido, mostrando a imagem de uma foca animal. Observe que, nesse caso específico, as linguagens verbal e não verbal não fundamentais para criar o efeito de humor por meio da ambiguidade. Se não houvesse a imagem de uma foca, poucas pessoas pensariam no animal, ou ao ler foca no trânsito, embora essa leitura seja possível. Isso. Então, eles fizeram uso das duas linguagens, verbal e não verbal, para poder causar esse efeito de humor por meio da ambiguidade. Se nós não tivéssemos a imagem, esse efeito não seria possível. Quem continua? Eu. Quando a ambiguidade ocorre por causa do significado das palavras, como produzido nessa campanha, ela é chamada de ambiguidade lexical. Quando ocorre por causa da disposição das palavras, ou seja, da construção da oração, ela é chamada de ambiguidade estrutural. Observe um exemplo desse tipo na frase a seguir. Soube do evento no parque, o adjunto adverbial de lugar no parque, na posição em que aparece nessa frase, pode gerar duas interpretações. O sujeito soube do evento quando estava no parque, ou ele soube do evento que ocorreu no parque. Para que essa ambiguidade seja desfeita, é necessário reestruturar a frase, reescrevendo-a ou simplesmente trocando a posição do adjunto adverbial de lugar para a primeira interpretação. A frase poderia ser reescrita como: no parque, soube do evento. Já para a segunda, a frase ficaria: soube do evento que ocorre no parque. Muito bem. Então, quando nós temos a ambiguidade por meio das palavras, como é o que ocorreu lá no Foca no Trânsito, nós temos o que chamamos de ambiguidade lexical, porque léxico são as palavras de uma língua. Agora, quando ocorre, igual nós temos aqui no exemplo, soube do evento no parque, a ambiguidade é estrutural. Por quê? Porque não é uma palavra que está causando a ambiguidade, e sim o adjunto adverbial que está no final da oração causando essa ambiguidade. Então, nós temos essas duas formas de ocorrência da ambiguidade. Bom, assistam agora a um objeto digital disponível no Portal Infinito sobre a ambiguidade. Eu vou colocar para vocês lá no grupo e vocês acompanhem. Olá. Estava tão distraído aqui com meu velho livro de receitas que não vi você chegar. Amanhã é um domingo especial, dia de almoço em família. E não há almoço na família Pavlov sem o meu famoso pavê Pavlov. E para garantir o pavê perfeito, resolvi dar uma conferidinha nos ingredientes. A propósito, eu me chamo Mikhail Pavlov, mas todos aqui em casa me chamam de titio do pavê. Isso mesmo, titio do pavê. Eu acreditava ter recebido esse carinhoso apelido pela fama e prestígio que minha sobremesa favorita tem na família. Ou então, pelo meu sobrenome, Pavlov. Pavê. Mas não. Meu sobrinho neto, Guga, me contou que eu tenho esse apelido porque todo ano eu faço a mesma piada sobre o doce. Quando as sobremesas estão sendo servidas, eu sempre falo: esse doce aí é pavê ou para comer? Ainda bem que eu adoro ambiguidades. Vou falar um pouquinho mais sobre elas. A ambiguidade é um recurso linguístico que permite a um texto dupla interpretação. Quando realizada intencionalmente, trabalha com a criatividade e o raciocínio rápido, gerando humor e atribuindo leveza ao texto. Como o caso da minha famosa frase: a palavra pavê soa parecido com a expressão para ver. E como pavê se trata de um delicioso doce, ele é para comer, e não apenas para ser admirado. Isso não é incrível? Mas voltando, existem dois diferentes tipos de ambiguidade: a lexical e a estrutural. Chamamos de ambiguidade lexical
aquele em que a palavra gera dupla interpretação. Como exemplo de ambiguidade lexical, temos o seguinte exemplo: cortaram a rede. A palavra rede pode ser interpretada como rede de conexão à internet, mas também pode ser usada para se referir a uma rede de dormir ou uma rede elétrica. Há também ambiguidade estrutural, e nela a posição da palavra ou expressão na frase determina sua dupla interpretação. Veja este exemplo. Joãozinho foi embora da loja de sapatos. Joãozinho foi embora usando sapatos? Ou Joãozinho foi embora de uma loja que vendia sapatos? Não se pode afirmar com certeza. O efeito de humor gerado pela ambiguidade é um prato cheio para o ramo publicitário. Diversas campanhas se utilizam desse recurso para chamar a atenção do consumidor, como o caso deste exemplo. A expressão "pra cachorro" geralmente atribui intensidade ao que se fala. No caso, muito bom, bom em demasia, mas sabemos que a palavra cachorro se refere a um animal, e por ser ração o alimento de um cachorro, é reforçado o efeito de humor. Veja outro exemplo. Neste anúncio, não fica claro se as ações são atitudes ou aplicações financeiras. Se nesse caso a dupla interpretação não fosse intencional, para evitá-la, seria necessário reescrever a frase. O dinheiro aplicado em ações na bolsa de valores podem trazer fortunas. Quando não planejada, a ambiguidade prejudica o texto, gerando ruído na comunicação, o que pode causar confusões, embaraços e constrangimentos. Bom, agora que você já aprendeu tudo sobre ambiguidade, eu vou lá na cozinha fazer meu delicioso pavê, para na hora da sobremesa poder falar minha famosa frase e honrar meu apelido de titio do pavê. Até mais.